Nós vamos fazer agora uma entrevista conjunta com o Rodrigo Riso, que é o presidente do Conselho Leite, que é o Conselho Estadual do Leite, também com o Marcos Tang, presidente da Gadolando. Nós vamos falar sobre cadeia produtiva do leite, vamos falar primeiramente sobre os reflexos que nós temos na cadeia até aqui. Aliás, o leite foi a bola da vez lá atrás, né? Quando começou a pandemia, depois deu uma acalmada. E agora a gente vai tentar atualizar essas informações, principalmente no que se refere à remuneração do produtor. Vamos começar pelo Rodrigo, que está em Porto Alegre. Rodrigo, muito bom dia, bem-vindo ao Conexão Rural mais uma vez, meu amigo. Bom dia, Alex, bom dia aos que estão nos acompanhando. Obrigado aí, Alex, iniciar agradecendo por essa oportunidade de estar com vocês e mais uma vez aí trazendo esse tema da nossa cadeia produtiva do leite. Eu quero dar um bom dia também para o nosso presidente da Gadolando, que é a Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, Marcos Tang. Bom dia. Bom dia tia Alex, bom dia Rodrigo, bom dia a tua enorme audiência. É um prazer podermos falar sobre leite nesse teu programa. Bom, qual é o retrato que a gente pode fazer do momento, Rodrigo Riso, da cadeia como um todo, em termos de consumo, em termos de produção, em termos de preços também? Bom dia, Tang, amigo de longa data. Bom dia. Prazer estar dividindo contigo aí essa entrevista. Alex, o cenário do leite, atualmente nós estamos vivendo um cenário interessante, um cenário diferente. Faziam alguns anos que nós não tínhamos aí uma recuperação de preços tão importante quanto esta. Cabe aqui dizer que o elo produtor vinha enfrentando muitas dificuldades de um passado em que havia uma depressão nos preços. Nós tivemos aí dois picos importantes, que foi aquela greve dos caminhoneiros e em 2016 a seca, mas nós não tínhamos um cenário como esse há bastante tempo, tanto para a indústria quanto para os produtores. É lógico que isso reflete como um todo lá na gôndola, né? Que impacta diretamente, como tu disseste aí na introdução, que o leite foi a bola da vez. A gente busca aí os produtos da cesta básica, que é o óleo de soja, a carne, o arroz, o feijão e o leite, que são os produtos que estiveram mais na mídia nesses últimos momentos aí, muito se devendo a uma mudança de comportamento do consumo dos nossos consumidores aí. Riso, nós temos um chiado aí no fundo. Eu não sei se é o Tang que está posicionado aí próximo ao barulho, se der para tirar um pouquinho essa interferência. Acho que não. Não é tu, Riso. Deixa eu ver. Não, eu tô em silêncio aqui. Tô quieto na sala. Parece um motorzinho no fundo, né? Bom, e para o produtor, Tang, amigo, o que dá para se dizer desse momento? Tem sido um ano remuneratório, a gente sabe que melhorou, tá longe ainda do ideal. Qual é a sua avaliação, Marcos Tang, presidente da Gadolando? Bem, acompanhando aí, concordando com o Rodrigo, né, um estudioso da área, realmente não podemos negar, como produtor, a recuperação dos preços, né, uma remuneração, eu gosto de dizer assim, mais justa ao produtor. Agora nós, produtores, não nos adianta receber 2 ou 3 reais por litro de leite e tornando ele bem caro para o consumidor e lá na frente diminuindo o consumo, se nós não temos poder de compra, né? Evidentemente que o mínimo que se pode é remuneração justa pela nossa mercadoria. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Agora, muitos que nos ouvem e são da zona urbana, acham assim, esses produtores de leite estão enchendo a guaiaca de dinheiro. Não, nós estamos tentando pagar as nossas contas e o nosso poder de compra também é muito limitado, uma vez que os nossos insumos, o consumidor está pensando em ir lá na gôndola. O Rodrigo sabe muito bem, vocês,
Então, a nossa gôndola é outra, também a de produtos alimentícios humanos, mas toda a nossa propriedade, granja, fazenda, cabanha, tem que ser abastecida. E tudo isso também está cotado lá em dólar, aumentou. Eu sempre digo assim, para resumir isso, enquanto o quilo de uma ração boa, não é qualquer ração, balanceada, né, uma ração 18 a 22% de proteína para teus animais custar mais que tu que recebe o litro de leite, tu está a perigo. E hoje uma ração boa está mais de R$2 o quilo para eu alimentar o meu gado. Então sim, a gente comemora essa remuneração mais justa, como diz o Rodrigo, e não se queixa disso, né? Porém, a gente tem que olhar este outro lado, os insumos, está tudo muito, muito elevado e difícil o poder de aquisição, difícil o poder de investimento. Sim. E como eu sempre falo, Alex, o investimento numa propriedade de leite, ele é curto, ele nunca é curto, é médio e longo prazo. Para resumir isso para o nosso ouvinte, a terneira que nasce hoje, setembro de 2020, ela só vai dar algum retorno em setembro de 22, ser muito bem criada, muito bem investida, porque aí ela vai ser uma novilha que vai parir com 24 meses e vai começar a produzir leite e você vai ter algum retorno. Então o produtor tem que investir bastante, né? Desculpe. Exatamente. Só para dizer para vocês que está perfeito agora o áudio, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa para o Rodrigo, pelo aspecto da indústria, né? Vamos pegar aqui, eu acho que o assunto da vez que é o arroz, né, gente? Essa questão aí do arroz que nós tivemos possibilidade até de falta do produto, tivemos inclusive a importação, a liberação da importação em função da queda da tarifa, um incentivo maior a isso, né? Isso não aconteceu com leite por quê? Na verdade, Alex, só para complementar aí o que o Tang estava falando, eu acho que o consumidor vai cobrar cada vez mais transparência, rastreabilidade e sanidade. Isso está diretamente ligado aos investimentos que o produtor necessariamente deverá fazer na sua propriedade. Nós estamos vivendo um cenário completamente diferente, né? Que está levando a isso. Mas em relação à tua pergunta, o que acontece com a indústria? Hoje está entrando bastante leite em pó, bastante entre aspas, né? Está entrando leite em pó, a gente sabe disso, principalmente aqui do Mercosul. Sim. O Conselheite tem monitorado isso, essas entradas, esses ingressos, porque vai chegar num momento em que se torna interessante a compra de outros países de matéria-prima pelas indústrias. Isso aí vai se dever a quê? Basicamente ao preço que estiver sendo praticado internamente e que logicamente isso está ligado à variação cambial. Então, se você tem uma desvalorização do real importante, que faz com que fique difícil fechar a equação no momento que a indústria traz a matéria-prima de fora, ela tem que honrar esse compromisso, vamos dizer que traga em dólar, tem que fazer a conversão e torna desinteressante, o que faz com que obrigue a indústria a pagar mais para os nossos produtores aqui internamente. Né? O cenário para a indústria é um cenário que está bom também está interessante. Lógico que a indústria teve as suas dificuldades todas, e estamos falando aqui com um médico, né, com o Dr. Tang, que sabe o que eu estou me referindo com relação à pandemia, à Covid, os cuidados todos, alguns aumentos de custos, com todos esses procedimentos que as indústrias tiveram que passar a adotar com, vamos dizer assim, com maior intensidade, para poder elaborar esse produto que recebem dos produtores, né? Mas é um cenário interessante, é um cenário que para todos, inclusive para o supermercado, é um cenário que está... Nós elevamos a régua, vamos dizer assim. Marcos, esse tipo de sazonalidade ou essa nova realidade, ela traz, Marcos Tang, um incentivo maior à cadeia ao ponto de o produtor, aquele que tinha abandonado a atividade, voltar a produzir leite? Excelente pergunta, Alex. Excelente pergunta. Lembrando o que eu disse há pouco, não é para aventureiros o leite. Veja bem, se eu falei que leva 24 meses para dar um retorno, se você
abandonou, e no Rio Grande do Sul disse aí, nas últimas pesquisas, pelo menos da agricultura familiar, até 20 mil teriam parados de produzir leite, né, produtores. O que precisou é o que o Rodrigo está falando, e a profissionalização. Eu sempre falo nos debates aí, juntamente com o Rodrigo, sanidade e qualidade não podemos mais discutir, né? Evidentemente nós temos que só monitorar. Ela é condição sine qua non. Você, para fazer o programa, tem que ter condições e tem muitas condições. Então, isso não pode ser discutido. Leite, qualidade, sanidade, ela tem que ser monitorada. Isso é condição sine qua non. Então, nós temos que, sim, se profissionalizar. O produtor de leite se profissionalizou, dando segurança ao consumidor, e quem nos ouve posso garantir a segurança da qualidade do nosso produto. Mas você não pode, eu digo que você até pode ter suas terras e deixar parado um ano e dizer, tô bravo, não vou plantar essa ou aquela cultura, não deu muito certo, mas ano que vem planta de novo. Tu não pode fazer isso com leite. A vaca está aí, é um ser vivo, você tem que conduzi-la bem. Então eu vou vender o meu rebanho esse ano porque teve a seca, né? Isso também podemos levantar, né, Rodrigo e Alex? Nós agora estamos começando a pagar. Eu estou aqui no meio da propriedade, talvez ao fundo vocês escutem algum rugido. O que está acontecendo? Nós estamos agora, eu, meu irmão, meu pai ali, conversando o que nós vamos fazer. Nós vamos conseguir comprar algumas silagens, porque nós conseguimos fazer só a metade da estiagem, vender uma parte do rebanho. Então todo mundo está com essas equações. Por quê? Não é possível você vender o rebanho esse ano e comprar ele ano que vem para sair produzindo leite, né? Você teria que ter muito dinheiro e jamais teria lucro com essa entra e sai. É uma atividade que não permite o entra e sai. Quem para não volta, evidentemente, talvez se reestruturando, entrando num sócio, um novo filho que se formou numa veterinária, numa agronomia, incentiva, compra umas matrizes. Claro que acontece isso e a gente estimula muito a sucessão, né, familiar. Mas quem assim totalmente parou, vendeu o gado, é muito difícil, né? Porque é uma atividade de médio e longo prazo. Por isso que os investimentos têm que ser muito bem calculados. E agora que a gente está recebendo um pouquinho mais por litro de leite, costumo dizer, nas propriedades rurais, no pátio tem barro. Porque todo mundo quer te vender alguma coisa. O produtor tem que ver bem se ele precisa daquela coisa, né? Como eles acham que a gente está com dinheiro na goiaca, querem vender coisas que a gente não precisa muitas vezes, né? E nosso dinheiro está realmente para pagar nossos financiamentos, nossos custos, e nós temos que comprar alimento, está todo mundo correndo atrás. Ali em Camaquã, vai ver, os que produzem feno, silagem. Ontem eu estava tentando comprar para essa Sprinter digital, para o nosso produtor, não tem. Tu liga para o teu fornecedor já, esse ano teve estiagem, não tem, esse ano não tem. Está difícil a alimentação, básico, né, para você ter produção. Pois não. Vê como é a visão de um empresário rural, né? Veja as palavras do Tang aí. Até esses dias eu ouvi uma frase aí da tua região, Alex, do Paulo Hermann, que é aí da região, que os produtores devem proteger o caixa e a saúde financeira do seu negócio. Ele tem dito isso. Veja como é importante isso que o Tang está dizendo, e nós temos uma ferramenta maravilhosa, gratuita para o produtor, chamada ATEG, do nosso Senar, que faz parte do sistema Farsul. Né? A ATEG está aí disponível, basta procurar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o nosso sindicato patronal, os sindicatos ligados à Farsul, enfim, e o produtor pode ingressar num grupo desses de ATEG para quê? Para fazer isso que o Tang está dizendo. Por exemplo, ele está reunido com o irmão, com o pai, enfim, para conversarem, planejarem o que fazer dentro deste novo cenário que a gente está vivendo. Quer dizer, é uma oportunidade belíssima do produtor adquirir conhecimento. Desculpe, mas eu queria fazer essa intervenção. Não, absolutamente tranquilo. Gente, em relação agora, nós estamos na primavera aí, naturalmente a oferta de alimento, de pasto, ela aumenta, claro que isso aí balanceado com um suprimento, com uma alimentação extra, né, das vacas, acaba tendo uma oferta melhor de leite. Isso começa agora, essa oferta melhor do mercado, e aí, com relação aos preços, o que vai acontecer? Eu
vou falar quanto ao alimento ao gado, né? E aí o Rodrigo pode falar melhor, com mais propriedade de mercado. Nós, produtores, e nós como, aí eu falo também como presidente da Gado Holanda, nós estamos incentivando assim, o uso ao máximo da pastagem, seja ela você colhendo com algum equipamento, fazendo pré-secado, fazendo feno, ou deixando as vacas pastar. Eu estou perto das minhas vacas aí pastando. Então, assim, recuperar essa pastagem para que em 10 dias elas possam voltar a pastar no mesmo lugar, deixar outros para fazer pré-secado, tudo isso para substituir ou para economizar um pouco daquela silagem de milho que você não conseguiu fazer devido à estiagem. Então nós temos que ocupar ao máximo o azevém, que eu digo que é uma dádiva. Aqui no Rio Grande do Sul temos bem o azevém. Só que nós, o custo para fazer essas bolas de pré-secado que vocês veem na propriedade, geralmente brancas, ele é bastante elevado, né, devido ao equipamento, mas é uma baita alimentação para o nosso gado. E ele pode ser feito agora, porque o feno é um pouco complicado. Porque eu sempre falo assim, aqui no Rio Grande do Sul, quando você tem um bom pasto, você não tem sol. Quando tem sol, que é lá em janeiro, né, daí você não tem o pasto, né, não tem mais o azevém que ele foi. Então você tem que lançar mão de algumas coisas, pré-secado, pastagem, plantar no coxo, para conseguir realmente ter uma produção com um custo um pouquinho menor, poupando um pouco daquela silagem que foi fraca. Evidentemente que agora, então, as produções médias por vaca costumam ser boas nesse momento. E isso dá uma oferta. Porém, a nossa oferta ela tem se mantido meio equilibrada. Mesmo o produtor, dentro disso que o Rodrigo coloca muito bem, essas ferramentas de profissionalização, ele já não é mais tão sazonal. Ainda é, mas ele consegue produzir, vamos dizer, o ano todo, porque ele teve que se adequar. Porque há uns anos atrás, se falávamos com nossos pais, avós, vamos dizer que a grande dificuldade era ter produzir no inverno. Então no inverno tinha incentivos, porque você não conseguia produzir. E hoje nós estamos num paradoxo, nós produzimos melhor no inverno, porque tem azevém e tal, e no verão estresse térmico. Então, veja como houve esta profissionalização, tanto que tinha as leite cota e tal, ainda pode ter alguma coisa, mas é tudo porque o produtor foi se profissionalizando e consegue produzir o ano inteiro, né? A gente falava com os produtores rurais há um tempo atrás, Dr. Tang, e a gente ouviu o seguinte: leite, olha, leite dá um trabalho, meu Deus do céu. Hoje a coisa já está mais, como está mais mecanizada, como hoje também a tecnologia está ao lado, já não está tão sacrificante assim, né, doutor? Eu digo assim, ela tá, é um trabalho de dedicação, porque você ainda precisa, que nem aqui, a gente costuma levantar às 5 horas da manhã, essas horas aqui é a hora que tu tá aí, depois já fez a ordenha, já largou as vacas para pastar, já está limpando as coisas e vai tomar teu café, né, teu leite com café. Mas assim, ainda é um sacerdócio, né, apesar da tecnologia e tal, é um sacerdócio, uma dedicação, é uma das atividades que mais exige do produtor, porque você não pode, hoje é domingo, hoje é sexta-feira santa, hoje é Natal, Páscoa, eu vou dormir um pouquinho mais. Não pode, elas começam a berar no teu ouvido, você tem 365... As vacas são uma usina de transformação, como tu está dizendo aí, que come o azevém e depois vira lá um queijo, um requeijão na gôndola. E tu não tem como desligar essa usina no sábado e no domingo. Não tem como desligar. E alguém tem que acordar cedo para ligar o botão, né? Exatamente, o que eu digo para as famílias, porque muitos pais dizem assim, avós, olha, meus filhos, meus netos não querem ficar na atividade, então hoje em dia ninguém mais quer levantar cedo, ninguém quer trabalhar sábado e domingo. Eu acho que esse é um ponto que faz todo mundo aí, né, Rodrigo? Todo mundo trabalha, associação rural. Esse é um ponto fundamental, e isso só é equacionado com muita conversa e fazer equipes, né? Se tem 2 filhos, um será lá num fim de semana, o outro no outro, mas geralmente o pai fica nos 2, né? Esse é o problema, né? Então o que acontece? Você tem que equacionar e fazer escalas, tem que profissionalizar, desde do caixa, proteger o caixa, como disse o Rodrigo, mas tu tem que equacionar e dirigir também as pessoas, a mão de obra, porque realmente se tu deixar o teu piá, como nós dizemos aqui no Rio Grande do Sul, teu piá, tua piá, né, tua menina,
ali trabalhando sábado e domingo, os outros estão lá numa festinha, coisa que não pode agora por causa da aglomeração, mas que está lá saindo, o que vai acontecer? Ele vai desanimar e vai embora. Eu digo assim, em casa era dono de terras, talvez, futuro dono, herdeiro, mas vai trabalhar por um salário mínimo numa fábrica, mas acha que está bem. Por quê? Porque no sábado e domingo tem um troquinho no bolso para tomar uma cervejinha, tomar um refri, para sair com os amigos. Então a associação trabalha isso. Ô Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa, eu gostaria que tu nos falasse sobre um aspecto mais global de consumo. Para quem é que o nosso produtor faz tudo isso aí que a gente falou agora, acorda cedo, tem que esperar todo um processo, todo um ciclo das vacas? Para que é que ele produz esse leite hoje? A maior parte a gente sabe que é para a indústria e tem um preço que é tabelado. Nos explique como é que entra o Conselheite nisso aí, que é esse conselho onde tudo que se refere à produção, a cadeia do leite é discutida, como é que se chegam a esses valores, como é que ele é remunerado, todos acabam aplicando e cumprindo esses valores, Rodrigo? Como sempre, Alex, suas perguntas brilhantes, a gente acaba podendo explicar um pouquinho para o nosso produtor, para o nosso ouvinte, principalmente urbano, poder entender isso. O Conselheite ele é um conselho paritário, ou seja, 50% do conselho é constituído por produtores, da qual a Gadolando faz parte desse elo produtor, e a outra metade pela indústria. Que se reúnem, Alex, uma vez por mês, normalmente na última terça-feira do mês, para estabelecer um preço de referência. É importante que o produtor entenda que esse é um preço que hoje está em torno de R$ 1,50, mas que tem produtores recebendo R$ 2,00 e tem produtores recebendo esse R$ 1,50. Ou seja, o Conselho ele elabora, junto com a Universidade de Passo Fundo, através de um convênio que nós temos, do Conselheite com a Universidade, ele levanta todos os pontos, todos os itens da indústria e dos produtores, que são os itens de custo, para nós chegarmos num valor que é um preço de referência para a negociação entre cada produtor e a sua indústria ou seu laticínio que ele entrega. Então nós temos isso mensalmente calculado, revisado mensalmente. Ele está tendo, durante essa pandemia, um comportamento de recuperação de preços, num patamar onde ele deveria estar. A indústria tem honrado isso, a grande maioria das indústrias tem honrado isso junto aos produtores. Então é importante a gente saber que dessa pandemia o consumidor ele está buscando alimentos mais saudáveis, né? Uma vida mais saudável. Houve uma mudança de comportamento que fez com que houvesse um aquecimento na gôndola. Como tudo na vida de livre mercado é oferta e procura, houve essa elevação de preços ao consumidor. O consumidor sentiu. Então a função justamente do Conselheite é estabelecer esse preço de referência, respondendo a tua pergunta, e trazer um equilíbrio entre as partes. Doutor Tanguy, se o senhor fosse convidado para uma audiência com o presidente Bolsonaro e com o governador Leite segunda-feira, só o senhor representando os produtores de leite do estado, o que o senhor pediria, o que o senhor falaria para eles? Eu diria assim para as nossas autoridades, e temos às vezes alguma oportunidade de falar, nós temos que proteger o nosso produtor. Proteger no sentido, eu não estou querendo super proteção e mimos, não é isso. Proteger no sentido que eu falo, até politicamente, ter o nosso produtor rural forte nas diferentes áreas, mas estamos falando aqui do leite, é uma questão de soberania. Porque assim, vamos dizer que vamos importar todo o leite, baixa toda a tarifa e traz leite de fora que fica mais barato para o nosso consumidor e ele vai ficar feliz. Sim, vamos quebrar todos os nossos produtores. E aí, daqui a pouco nós estamos na dependência de outros, né? Não temos nem mesmo o nosso, e isto é uma questão de soberania. Então, o que nós precisamos? Sim, temos várias políticas acontecendo, temos esse conselho, então as coisas estão lentamente melhorando, mas nós precisamos manter o nosso produtor vivo, nós temos que manter o nosso produtor na atividade, porque, como digo, é uma questão de soberania.
tu produzir no teu país o teu alimento com qualidade. Podemos exportar e queremos, mas em primeiro nós temos que abastecer a nossa população. Isto é uma soberania, e quem faz isso é o agro, é o produtor. Então vamos tratar de mantê-lo na atividade. Rodrigo, nós não somos os produtores brasileiros, a produção de leite não é autossuficiente no país, né? Na verdade, em alguns momentos não, Alex, tá? Nós temos um desequilíbrio aí em alguns momentos, né, que há essa entrada, mas o Brasil, ele consegue produzir aquilo que consome, sim. Qual é os gargalos, Rodrigo, na tua opinião, hoje como presidente desse conselho aí, aonde que tu acha que tem problemas que poderiam ser resolvidos, com a ajuda, inclusive, pública ou privada, enfim, quais são os gargalos, hein? Olha, nós precisamos trabalhar esses programas de fomento, né? O agro, ele precisa ser entendido, Alex, como diferente dos demais segmentos. Eu acho que isso é importante. O nosso comentarista aí do programa, o Dr. Odacir, tem dito sempre, ele cita sempre a Constituição como um dos artigos da Constituição que a gente tem direito à vida, enfim, isso passa por alimentos. Então, acredito que esses programas governamentais, como foi o caso que foi realizado agora, com esses R$600, tu veja o impacto que tem isso, através do governo federal oferecer R$600, e agora parece que teremos uma continuidade, em alguns casos, com R$300 até o final do ano. O que deve levar a isso? Que a gente consiga manter aquecido o consumo. Porque a população, no momento que recebe algum dinheiro, ela tem um percentual muito importante que ela utiliza para compra de alimentos. Isso é fundamental. E que a gente se preocupe sempre, os programas, como eu digo, que a gente se preocupe sempre com os programas governamentais que possam manter o produtor na sua atividade. O que eu quero dizer com isso? O Tang deve sofrer muito isso lá. Tem determinados momentos que ele precisa adquirir alguns insumos e que esses insumos estão mais caros. Vamos pegar aí basicamente o milho, que é um insumo importante na composição da dieta do animal, né? Se nós tivermos alguns programas que protejam, por exemplo, esses valores que são praticados no milho, tanto para o produtor de milho quanto para aquele produtor que precisa adquirir o milho, eu acredito que nós vamos ter um ganho importante. Dr. Tang, vão estar então na Expo Inter Digital lá, Gadolan, no fim do mês, agora, né? Semana que vem, né? Sim, estaremos. A Gadolan teve, como diretoria, teve a seguinte conduta: deixou livre ao produtor. Num primeiro momento ficamos bastante em dúvida de participar, e aí colocamos para o grupo de produtores, né? Aí tem as tecnologias, hoje os nossos produtores sócios têm um grupo da Gadolan de WhatsApp, e colocamos dessa maneira. Se tivermos mais de 5 expositores interessados, mais de 50 animais inscritos, participaremos. Por que esses números? Porque isso gera uma exposição ranqueada, homologada, oficial. Porque com tudo isso que nós estamos falando aí, estamos falando de profissionalização. Hoje o produtor, mesmo que eu sempre digo, as exposições fazem falta, sim senhor, porque as exposições é um momento de congresso, né? Radialistas, comunicadores, médicos, dentistas, todo mundo tem seu congresso. O produtor rural, um dos grandes congressos dele são as exposições. Mesmo que não apareça ali quanto vendeu, quanto comprou, aquela troca de informações com suas entidades também, né? Ele tem relação com suas entidades e isso é relação com seus pares. E não deixa de ser uma folguinha, embora ele trabalhe muito nas exposições, mas uma distração. Então a exposição ela tem essa função importante, mas essa será bastante diferente. Mas mesmo com esta importância, Alex, ele tem profissionalização, principalmente o criador de holandês. Ele tem que investir muito para levar uma vaca, para ganhar lá na feira. Então, por que ele vai? Ele quer mostrar esse produto, ele quer mostrar que ele está fazendo um trabalho bom de genética e que pode render futuros negócios para ele, mas também para mostrar o caminho que ele está. Só que ele quer fazer uma coisa oficial. Então, para você ter reconhecido, vamos dizer, o título da tua vaca, ganhou a categoria 4 anos, campeão em 4 anos, para isso ser reconhecido pelo Ministério, tu tem que ter alguns critérios. E um deles é esse, né? Categorias oficiais, mais de 50 animais, mais de 5 expositores. Nós obtivemos isso, tivemos essa intenção e participaremos, claro. Temos uma série de protocolos a
cobrir, a cumprir, e vamos ver como vai se dar esta nova experiência. Acho que está todo mundo de olho para ver, porque talvez um dia seja necessário de novo esses modelos. Esperamos que não, mas o mundo tem tido surpresas, né? Ontem fiquei tranquilo com uma notícia que a Secretaria da Agricultura do Estado me enviou, dizendo que todos os protocolos estão sendo devidamente checados para que haja uma segurança sanitária a todos lá. A gente sabe que ninguém está 100% imune, né, doutor? O senhor que trabalha na linha de frente aí da Covid no Hospital Moinhos de Vento, a gente tem inclusive um respeito muito grande por esse trabalho aí dos médicos, mas a gente sabe que a coisa ela é complicada. Vamos um tanto quanto também na sorte, com todos os cuidados, mas a coisa é mais séria do que a gente imagina, né? Sim, com certeza, Alex. Então eu sempre digo, o agro não para, nós não podemos parar. Então, assim, não podemos ficar numa inércia completa, mas não podemos ter exposições gratuitas, exposições desnecessárias e aglomerações, né, indevidas. Então a gente tem que cuidar, sim, porque todo mundo deve ter pelo menos um conhecido e às vezes, infelizmente, parente que foi vítima desse Covid. Os números estabilizaram alto e agora dando sinais de recuo, mas merece respeito e cuidado. Mas ao mesmo tempo, né, eu sempre digo assim, as atividades têm que ir acontecendo. E a gente foi se adaptando, máscara, álcool gel e todas as demais coisas. Como eu digo, nessa exposição, além de você fazer a inspeção do animal que entra, examina-se também o animal gente, né? O ser humano, né? Então, assim, todo cuidado deve ser posto. Nós, no grupo, esse já estamos colocando, né? Quem tiver sintomas vitais de coisa, nem apareça, né? Não saia de casa, né? Pedindo para, então, o grupo de menos risco toque a propriedade. Muitos gostariam de vir, mas são pessoas com já mais idade, às vezes fumante, com alguma bronquite crônica. A gente está aconselhando que esse não venha conduzir os trabalhos da propriedade. Ele diz, eu gostaria tanto, mas estão entendendo. Então, ontem mesmo falava com um senhor que vai ficar em casa, né? Vai vir outra equipe cuidar do gado dele devido a por estar num grupo de risco. Como a gente pensa o seguinte também, né? Vocês achavam difícil os cuidados em relação à aftosa para evitar a doença, enfim, nas entradas dos parques. Bom, a gente não tinha visto nada parecido como tá agora, né, gente? Então, a gente reclamava do nada, na verdade. Rodrigo, só pra gente fechar aí, diga-me, o consumo de leite, ele aumentou e já tem esses números aí durante a pandemia, pelo fato do pessoal ficar mais em casa? Sim, Alex. Na verdade, dos derivados, né? Houve um aumento importante no consumo, justamente por essa modificação no hábito alimentar. As pessoas ficando mais em casa começaram a elaborar mais pratos. Consequentemente, compraram mais insumos para fazer os pratos que alguns levam os nossos derivados de leite. Fez, inclusive, que foi o chamariz aí, a mussarela, que tem um componente importante. Nós temos três itens muito importantes na composição do cálculo desse valor de referência, que é o leite em pó, o UHT e a mussarela. Esses três componentes dão 80%, 90% praticamente do nosso cálculo, né? E realmente houve um aquecimento, inclusive no leite, porque alguns passaram a fazer uma refeição a mais nas suas casas, que não faziam, né? Embora a gente saiba aí que as escolas fechadas é um componente importante na merenda escolar, o leite quase sempre está presente, e que isso causou uma pequena diminuição, né? Mas enfim, realmente houve um aquecimento. Mas não queria, Alex, deixar aqui, já que a gente está indo para o final, de agradecer muito essa oportunidade de poder estar aí ao lado do Dr. Tang, né? É uma pessoa que a gente conhece de longa data, que admira o trabalho que ele vem fazendo, então quero te agradecer, dar um abraço aí para o nosso prefeito Silvinho, está sempre batalhando pelo nosso seguro, é um incansável batalhador pelo agro, que seria uma das ferramentas, respondendo àquela tua pergunta que tu fizesse, o que os governos podem fazer, trabalhar com seriedade esse tema do seguro, que o Silvinho é um líder nessa área. Nosso presidente Benício, que tu citasse aí também, um incansável trabalhador na área do fumo, defendendo essas questões todas.
E te agradecer, deixar um abraço, enfim, e um carinho todo especial ao nosso professor Lobato, que a esposa dele está de aniversário hoje. Então, ele disse, vou estar lá acompanhando o Alex e te ouvindo também. Coisa boa. Um abraço, professor. Quem está te mandando um abraço também é o Pedro Pires Pífero, provavelmente lá do Alegrete, nos ouvindo. E presidente da Gadolando e doutor Marcos Tang, muito obrigado, viu, pela sua atenção, sempre cordial conosco e sempre muito, mas muito informativo também nas suas colocações. Obrigado e um bom fim de semana para o senhor. Eu que agradeço muito, Alex, agradeço ao Rodrigo, as palavras dele, a recíproca é verdadeira, é um batalhador conosco, e agradecer aí os teus ouvintes, né? Eu sei que são muitos, agradecer que tenha paciência de nos ouvir e permitir que a gente explique um pouco as coisas do agro, principalmente relacionadas ao leite. Muito obrigado por programas como este. Obrigado. Obrigado, Riso, um abraço. Um abraço, muito obrigado. Agora são 8h41, 8h41, tá aí o pessoal falando sobre leite, sobre cadeia produtiva do leite.